Eu pelo menos olho as redes sociais pela manhã, meio-dia e final da tarde, e eu vejo que muitos professores eles estão desenvolvendo algumas atividades, mesmo as escolas em que não optaram ainda em utilizar aí as tecnologias, mas os professores estão fazendo lives, estão dando sugestões para que esses alunos desenvolvam algumas atividades. O desafio está posto e cabe a nós, enquanto educadores, contribuir para que esse aluno ele tenha mais do que nunca uma aprendizagem significativa. Eu vi uma entrevista hoje, né, que foi no Roda Viva, da Priscila Cruz, que ela é presidente do Todos pela Educação. E ela me falou algumas coisas que já era o meu pensamento mesmo. Agora teve uma coisa que eu fiquei preocupada e que desde o dia que eu vi esse decreto, né, da pandemia, que a minha primeira fala foi o seguinte: eu tenho pena dos alunos que vão fazer o Enem. Esse ano. Esse ano. Por quê? Porque esses alunos, eles estão passando por uma pandemia, estão com o processo psicológico, né? Ninguém vai sair, ninguém vai voltar igual saiu. Nem os alunos, nem a gente, nem ninguém. E, além de tudo, esses cortes, né, de aula, né? Porque é necessário esse corte de aula nesse momento. E o calendário do Enem está mantido. Então, eu acho errado o calendário do Enem estar mantido. Foram feitas várias críticas ao ministro da Educação nessa reportagem. Uma das críticas foi essa, né? Porque os alunos de escola particular, eles têm mais acesso a essa parte de informática. Então, eles não estão tendo tantos prejuízos, e estão tendo prejuízos, mas não tanto como os alunos das escolas públicas. Porque lá na minha escola, eu estou conseguindo, nas duas escolas que eu trabalho, a gente está conseguindo fazer essa educação remota. Mas tem escolas que não estão conseguindo. Por quê? Porque a quantidade de alunos é maior, porque a quantidade de pessoas que não têm acesso à internet é maior. Então, cada escola é uma coisa assim que você tem que olhar escola por escola. Você não pode pegar um modelo de uma escola X e adaptar numa Y, porque as realidades são diferentes. Assim como o projeto político-pedagógico de uma escola não pode ser igual ao de outra, porque são realidades diferentes, a gente também não pode pegar essas ferramentas que temos e colocar em todas, porque não vai funcionar em todas, né? Vai funcionar em algumas. Então, assim, eu tenho muita pena dos alunos que vão fazer o Enem esse ano, por N motivos. E o fato de estar mantido o calendário, eu acho completamente injusto, principalmente com os alunos de escola pública. Inclusive, o prazo para pedir a isenção na taxa de inscrição e justificar a ausência termina nesta sexta-feira, né? Você veja que o calendário está aí mantido por demais no Enem. Vocês acham que o Enem deveria ser esse ano adiado? Suspenso, aliás, deixar para o próximo ano ou não? Marcos, eu acredito que sim. Eu acho que as próprias universidades estão com as atividades suspensas. Isso significa dizer que quando do retorno, um outro calendário vai ser proposto. Então, nós, por exemplo, a UFRN ela começou seu semestre letivo em fevereiro, mas as atividades estão suspensas. Quando do retorno das aulas, esse calendário vai ser feito. Então, certamente o semestre 2020.2 vai adentrar o próximo ano. Então, modificar essa data do Enem, talvez para início de janeiro, e aí as universidades se organizarem para que esses alunos entrem no período 2021.1, deve iniciar lá para talvez março do próximo ano. Eu acho que assim, eu concordo com Gessiane quando ela menciona aí a questão que os alunos eles vão ser prejudicados se esse calendário for mantido, porque mesmo essa tecnologia favorecendo o acesso a esse conhecimento, nem todos os alunos, nem todas as escolas estão realizando essas atividades. Se a gente pega o exemplo aqui do Rio Grande do Norte, algumas escolas, antes mesmo do decreto suspendendo as aulas, os professores estavam em greve e reivindicando algo que é um direito deles. Que é o aumento lá do piso de 12,84%. Que, inclusive, no Rio Grande do Norte continua suspenso, não se fala mais nisso, né? Devido a essa parada pela pandemia, também parou-se as negociações. Mas aí, por exemplo, com relação a essa questão do Enem, o candidato ele não pode aproveitar o momento que está em casa para poder estudar mais ainda, ou é diferente? É diferente. Não, ele pode aproveitar o momento que ele está em casa, mas é o que eu falei anteriormente.
é necessário quem? O professor, para mediar esse conhecimento. Eu não sei tudo de química. Eu vou estudar algumas coisas, eu entendo. Outras eu preciso daquela pessoa, daquele profissional habilitado na área para esclarecer minhas dúvidas. Então, essa mediação de conhecimento, essa mediação para a construção do conhecimento é necessário que tenha lá o profissional, seja qual seja a área do conhecimento. Olha, eu estava estudando para uma prova de mestrado que eu iria fazer no meio de abril, né? Antes dessa pandemia toda. Eu estava estudando para essa prova. E eu estava dizendo a ele, antes da gente entrar no ar aqui, que eu não estava conseguindo raciocinar nas minhas leituras. Por quê? Porque a pressão psicológica está tão grande que é difícil de você raciocinar. Então, mesmo que você tenha um ambiente que você possa estudar e tal, se for coisas mais complexas, coisas que você não domina, é complicado de você fazer isso sozinho. Na vida normal já é complicado, e com esse extra da pandemia, de você ter medo de tudo, de você estar com medo de perder alguém. E ainda tem isso, né? Nossos alunos e nós não sabemos como iremos voltar para a escola, se a gente vai perder alguém, né, próximo a gente ou não. Tudo isso são coisas que a gente só vai saber quando tudo isso terminar, né? Deixa eu abraçar aqui o nosso amigo Erivan Cabelos, lá na Barra de Santana, aquele abraço, grande Erivan, tô com saudade de vocês aí, esse povo querido da Barra de Santana. Faz alguns meses que a gente não aparece por aí, né? E agora nessa pandemia vai demorar um pouquinho. Então um abraço para Érica, para o Erivan, para minha amiga Lourinha, para o Fábio, para Aparecida, para Vitória, toda essa turma querida aí da Barra de Santana, aquele abraço, boa tarde. Aula virtual é confiável ou não? Dá para aprender com aula virtual? Marcos, depende da aula. É a mesma coisa se eu costumo utilizar esse exemplo quando eu estou com meus alunos de estágio curricular supervisionado. Eu coloco a seguinte situação: um professor, ele não planejou sua aula. Ele decidiu que ia passar um filme. Chegou lá na escola, a sala de vídeo estava ocupada. Ele não planejou. Foi para a sala de aula com os alunos e passou uma atividade na hora. Uma atividade do livro que ele já tinha passado. E aí os alunos disseram: professor, a atividade já foi passada. Então, se não tiver planejamento, tanto faz a aula ser de forma virtual como presencial. Vai ser um desastre. Então, eu só vou contribuir com uma aprendizagem significativa dos meus alunos se eu planejar. Por quê? Porque eu não domino, eu não sei de tudo de determinado conteúdo. Então, quando eu planejo, eu considero também a realidade dos meus alunos. Tem o aluno X que mora lá na zona rural, que não tem acesso, por exemplo, a uma rede de computadores. Tem meus alunos que moram aqui na cidade e que têm acesso. Então, quando eu vou explicar para meu aluno sobre, por exemplo, uma categoria da geografia, lugar, eu tenho que considerar essas realidades. E isso eu faço quando eu realizo o quê? O meu planejamento. A mesma coisa eu coloco lá no Google, vídeo sobre lugar. O primeiro que apareceu lá na pesquisa, eu simplesmente joguei lá no meu grupo de WhatsApp para meus alunos. Nem assisti. Pode ser que a discussão lá não tenha nada a ver com o lugar. Então, assim, vai depender de quê? Desse planejamento. E aí, concordo plenamente. Sem retirar nem pôr. Ok, então. Estamos aqui hoje no nosso programa Rural Debate, conversando com os professores Gessiane Fernandes e Djani Martinho. Extra aqui a ausência da nossa querida colega Joelma de Souza, está aí resolvendo assuntos da empresa, né? E não pôde estar presente hoje aqui no nosso Rural Debate, que hoje está discutindo aqui os desafios da educação nessa pandemia. Vamos falar aqui de algumas orientações. Por exemplo, enquanto alguns conteúdos não chegam, né, nas residências, o que é que os pais podem oferecer para os seus filhos? Eu digo assim, de conteúdo didático. O que é que uma boa leitura, por exemplo, um jogo temático, que iniciativas os pais podem fazer? Olha, nos grupos que eu participo da educação, né, que são vários,
os professores têm enviado muitos livros, né? Baixam o livro e enviam. Então, eu estou repassando para o maior número de pessoas esses livros. Pode baixar da internet, os pais podem baixar da internet gibis, né? Que inclusive a Turma da Mônica até abriu um link lá, agora eu não me recordo o link para passar aqui, mas abriu, está disponível um monte de gibis para ser baixado, livros em geral, dependendo da idade da criança, se for uma criança menor, músicas, né? O Mundo Bita tem músicas maravilhosas para a primeira infância. Pode-se ter... tem muitas aulas interessantes no YouTube. Eu já estudei para concurso por aulas do YouTube, mas é como ele disse, tem que haver uma pesquisa para ver se aquelas aulas, se o método é interessante, se não tem muito blá blá blá. Então, assim, tem que se assistir para poder indicar, né? Então tem que filtrar, então, tem que filtrar, isso, exatamente. Filmes, né? Filmes que dependendo da idade, né? Um exemplo, os meninos os adolescentes, podem observar a época da Peste Negra, algum filme que retrate isso, que é mais ou menos o que a gente está vivendo agora, né? Então, tem uma série de coisas, visitar museu de forma online, né? Quem gosta de arte. E tem muita coisa, assim, para se fazer, basta pesquisar, né? Não dá para deixar a criança ociosa, né? Não. O próprio livro didático. Também. Os livros didáticos, Marcos, eles trazem sugestões de filmes, de músicas, de vídeos, de outros textos de apoio. E assim, os alunos da rede pública, eles têm acesso a esse livro didático. Agora, fazendo só uma ressalva, esse ano foi o ano que os alunos da educação básica receberam, do Fundamental 1 e 2, receberam os livros. Né, os livros novos. Então, assim, na nossa escola nem todos os alunos receberam. Tem escolas por aí também que os alunos não receberam. Então, isso do livro é complicado, assim, só para quem não tem, né? Porque nem todos os alunos receberam, que ainda estava chegando. Não sei se chegou para todo mundo agora, nesse período, né? Ok, são 17h39, confirmando 17h39. Aqui no nosso WhatsApp, o ouvinte pergunta, né? Há uma cobrança muito grande em cima dos professores. E quem vai cobrar dos alunos, nesse caso? De que é a missão de cobrar dos alunos? No caso dos pais, por exemplo? É o que nós falamos anteriormente. Se tem o estreitamento dessa relação entre escola e família, cabe à família cobrar dos discentes, dos alunos. O que não pode é a escola estar desenvolvendo as atividades e esse aluno não está sendo acompanhado em casa pelos familiares. Até porque é um momento excepcional. A gente tem que lembrar isso, é um momento excepcional. Ninguém estava esperando por isso dessa forma. Então, da mesma forma que as famílias estão tendo dificuldades, nós também estamos tendo dificuldades. Nós tivemos que reinventar nossa profissão nesse momento. E é muito difícil você reinventar uma profissão da noite para o dia, sem nenhum, do nada, puf. Amanhã você acorda, sua aula agora vai ser assim. Tem gente que não sabe nem utilizar o computador. Tem professor que não sabe utilizar as novas tecnologias. Aí como é que vai ser? Teve que aprender então para poder repassar isso para o aluno, né? Eu pedir ajuda, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, assim, é complicado para todo mundo. O que eu quero que fique claro é que é complicado para todo mundo e que nós temos que nos ajudar. Né? Cada um na sua função atual, nós temos que nos ajudar. A educação infantil, ela é, digamos assim, ela é mais atingida com essa pandemia? Marcos, eu acredito que todas as etapas da educação básica à educação superior, de certa forma, é atingida. Na educação infantil, nós vamos talvez não ter tanta cobrança porque os alunos estão naquele processo inicial das atividades estudantis, né? Eles estão em um processo inicial, então não vai ter aquela cobrança de explicar tais conteúdos, de realizar provas, de mostrar resultados quantitativos, mas todas as etapas, elas são atingidas. Na educação infantil, os alunos no início do ano letivo
tem o período de adaptação. Então, eles já estavam nessa fase de adaptação. E aí nós temos uma paralisação. Então, quando do retorno, isso vai ter que ser iniciado novamente. Isso na educação infantil, no caso. Na educação infantil. Porque sempre na educação infantil, quando inicia o ano, é mais ou menos uns 15 dias de adaptação. E isso foi prejudicado com a pandemia. Exato. E qual é o foco da educação infantil? Cuidado e aprendizagem, né? E dependendo da idade, mais cuidado do que aprendizagem, né? Dependendo quem é do berçário, né? Então, o cuidado, como é que o cuidado que você pode ter hoje, o professor da educação infantil, o cuidado que você pode ter é dar um oi, perguntar como está, né? Mas assim, nada muito além disso, do que a forma presencial do cuidado, né? É totalmente diferente nessa parte da distância. A aprendizagem da educação infantil vai desde segurar um lápis até estabelecer uma rotina. A educação infantil necessita muito de uma rotina. Você tem que chegar, se todo dia o professor na rotina dele tiver assim, eu vou chegar, cantar uma música, depois contar a história, depois fazer uma atividade com massa de modelar. Se você não seguir essa rotina, o próprio aluno cobra, porque ele está acostumado com essa rotina. E como é que você vai manter uma rotina dessa forma, via educação à distância? É mais complicado para a educação infantil, essa educação à distância ou a educação remota, como estamos chamando, né? Eu acho mais complicado para a educação infantil nesse sentido. Eu acho que a gente tem que começar também a ver essa questão desse uso desse termo educação à distância. Porque nós não temos uma educação à distância sendo realizada. Educação remota. Nós temos uma estratégia que está fazendo uso da tecnologia para que esse aluno tenha acesso ao conhecimento. Verdade. Eu não sei se vocês tomaram conhecimento hoje, que o Sindicev emitiu uma nota, né, de sugestões ao município de Caicó e queria a opinião de vocês sobre 2 temas. Primeiro, a antecipação do recesso, né, das férias escolares à rede pública municipal de ensino, referente ao mês de julho, a fim de amenizar o impacto dos dias parados e sem aulas, devido ao isolamento social que também se estende para todas as escolas municipais. Antecipar o recesso das férias de julho hoje seria uma saída boa? Eu acho que sim. Eu acredito que sim, Marcos, porque nós vamos ter aí em torno de recesso, acho que de 10 a 15 dias. Então, se antecipa esses 10 a 15 dias para agora, então nós vamos ter um calendário que vai fluir melhor. Não sendo possível isso, nós podemos pensar em uma outra estratégia de prorrogar esse ano letivo para adentrar 2021. O que nós temos que considerar agora é a importância de se salvar vidas. Todos os outros aspectos nós temos que discutir mais posteriormente. Tem um texto circulando aí que eu li ontem, diz assim mais ou menos: eu não me importo que meu filho conclua o ensino médio com 17, com 18 anos. O que importa é a vida. E eu acho que é isso que nós temos que considerar. Se nós adentrarmos janeiro de 2021, fevereiro de 2021 para terminar o ano letivo de 2020, nós não temos problema. Nós temos um outro ano, próximo ano, para organizar novamente esse calendário de dias letivos. Agora, só complementando isso, eu concordo com isso, concordo com aulas aos sábados, não todos os sábados, porque vai ficar muito cansativo, mas concordo que tem aulas aos sábados que possa se utilizar feriados também. Agora, lembrando que vai ser mesmo depois de tudo isso resolvido, mesmo com esse calendário dessa forma, vai ser muito cansativo. Para todo mundo, né? Para todo mundo, porque no ano normal, nos anos letivos normais anteriores, quando chegava junho, os alunos já meio que ficavam impacientes, assim, o cansaço, eu não sei o que é que acontece, o cansaço até os professores também. Então, você imagine sair de uma coisa assim, que é totalmente psicológica, né? Esse medo que a gente sente desse Covid. Depois de toda essa pressão psicológica, voltar e não ter férias. Embora eu seja a favor que não se tenha, né? Esse recesso, eu sou a favor que não se tenha. Mas, assim, vai ser um ano extremamente duro. Marcos, uma ressalva aqui. Agora sim,
essa questão do recesso, tudo isso a gente tem que considerar que seja discutido com a categoria. Não é algo que venha lá de cima para baixo, mas tem que se ter uma discussão para se chegar a um denominador comum. Tanto professores, como a equipe gestora das escolas, como Secretaria Municipal de Educação, as secretarias municipais, DIRECs e Secretaria Estadual. E que essa decisão, de repente, possa ser anunciada antes da conclusão do prazo vigente desse decreto, por exemplo, dia 23 de abril, seria bom que já se discutisse e chegasse a uma conclusão de antecipar esse recesso? Eu acho que não vai ser só até o dia 23, porque, assim, pelo pico que o ministro da Saúde diz que vai ser em maio, né, o pico no Brasil vai ser em maio, eu acredito que esse decreto... Eu, Jessiane, não tenho informação de ninguém, não. Estou dizendo eu, Jessiane. Acredito que vai ser estendido até maio. Eu não acredito que a gente volte dia 23 de abril, não. Dia 24, no caso, né? Então, eu acredito que isso aí deve ser pensado depois que voltar ao normal, para a gente ter a real da quantidade de dias que está parado. Outra sugestão, que a gestão municipal garanta segurança alimentar às famílias, os alunos e alunas da rede pública municipal de ensino através de um programa alternativo de assistência alimentar enquanto durar essa crise de pandemia, que proporcione a estas famílias e alunos que estão sofrendo com essa perda de emprego e renda, além do não acesso à merenda escolar, alimentação básica mensal. A gente sabe, vocês sabem mais do que eu, professores, que tem alunos que dependiam dessa merenda escolar para poder sobreviver, para poder se alimentar, né? Famílias extremamente pobres. E sem a merenda escolar, os alunos estão também sofrendo bastante. Seria uma boa alternativa também, essa questão da merenda escolar, de garantir? Olha, só fugindo um pouco disso aí, mas que tem a ver com merenda, que era uma coisa que eu vim programada para falar aqui hoje. A merenda escolar, o aluno ele vale 36 centavos por dia na merenda escolar, certo? Então, no nosso caso, na nossa escola lá do Sabugi, que nós temos 27 alunos, nós recebemos ao mês R$ 195, mais ou menos, para dar conta de uma merenda de qualidade durante todo o mês. E nos foi pedido que fizessem kits, né? Foi determinado, que eu acho que é isso aí que Tiago falou, foi determinado que nós fizéssemos kits e dessemos para os alunos que estivessem, a princípio, com Bolsa Família, né, que o viés da escolha, que seja que tenha o Bolsa Família e que esteja em vulnerabilidade, né? Então, na nossa escola, a gente só conseguiu fazer 6 kits. Nós temos 27 alunos, foi menos da metade, né? Então, assim, para as escolas estaduais, eu acho que essa parte aí é mais complicada. Para a municipal, como a merenda é comprada pelo município e não pelas escolas, que é diferente do estado, talvez seja mais fácil essa redistribuição. E eu acho que ela deve ser feita porque eu conheço alunos que só comem na escola, né? Então, assim, inclusive no período de férias, é um momento que a gente sai e fica pensando como é que vai ficar aquele aluno que só comia na escola. Eu concordo também que haja essa distribuição. E aí, assim, mais uma vez, reforçando a importância dessa escola conhecer esses alunos. Jessiane mencionou aí que a escola dela tem 27 alunos, mas só foi possível a organização de 6 kits. Então, a importância da escola conhecer, dentre aquele universo de alunos que precisam, aqueles que necessitam mais. Hoje pela manhã, eu conversando com uma mãe de um aluno aqui da rede municipal de Caicó, e ela já me falava isso, que alguém da direção da gestão da escola tinha entrado em contato, já fazendo esse levantamento para fazer essa divisão desses gêneros alimentícios. E aí, assim, a gente tem que ver e considerar também que na nossa cidade, aqui no nosso município Caicó, existe uma desigualdade muito grande. Neste momento aqui, muitas crianças talvez não tenham ainda realizado nenhuma refeição. E aí, assim, o que me deixa triste, Marcos, Gessiane e os demais que estão aqui,
é algumas pessoas usarem desse momento para tirarem proveito. É o que nós estamos vendo aí nas redes sociais diariamente. Você se refere, por exemplo, a ajudas que são divulgadas Isso. com algum interesse Com em algum troca? interesse. Eu acho que assim, para você fazer uma determinada doação, você não tem que estar mostrando. Inclusive, eu vi um vídeo de uma pessoa bem humilde, que eu não sei de onde é aquela pessoa, dizendo que quando as pessoas fossem fazer doações, não ficassem tirando foto da casa, ficassem tirando foto deles, que era extremamente constrangedor. Porque eles já estavam passando por uma situação difícil e ainda estavam sendo expostos. Eu vi esse vídeo hoje, acho que até compartilhei no meu Face. Ouvinte que pergunta, professores, você sabe quando é que voltam as aulas no Estado? Pergunta difícil essa, eu né? queria tanto ter a resposta para você, porque eu tô doida para voltar a trabalhar. Vocês têm ideia quando é que... Marcos, assim, O que é que se discute eu não nos sou da bastidores? rede estadual, mas o que eu ouço, tem 2 fatores aí na rede estadual. O primeiro é a finalização do decreto, se ele não vai ser renovado. E tem um outro que é a questão de se vai ter a finalização da greve, né? Porque algumas escolas já estavam em greve. Então, assim, falar em datas, eu penso que hoje é impossível. Mas então é bom deixar claro que mesmo além do Covid-19, a greve continua. Continua. Ou a greve foi suspensa nesse período? Foi suspensa nesse período, mas assim, para suspender a greve de fato, foi suspensa entre aspas, né? Para suspender a greve de fato, necessita de uma assembleia, né? Então, quando a governadora, no dia 17, fez o decreto que começava a valer dia 18, algumas escolas estavam em greve. Então, não deu tempo de se fazer uma assembleia. Todos os atos da greve foram suspensos pela questão da aglomeração, né, que não podia ter mais. E, quando se voltar, eu acredito que a primeira coisa a se fazer vai ser uma assembleia para saber se vai voltar, se a greve vai acabar ou não. A princípio é isso, né? Vocês acham que o ano letivo 2020 ele vai entrar em 2021? Eu acho que sim. Eu também acredito que sim. Se nós temos, Marco, 200 dias letivos, 800 horas para cumprir, e aí já foi baixado pelo Conselho Nacional da Educação a questão da suspensão dos 200 dias. Mas como cumprir 800 horas? Em 6 meses ou em 7 meses, que a gente não sabe quanto. Nós estamos no mês 4. Então, nós temos 8 meses, né? Para o fim do ano. Será que dá tempo? E nós estamos no mês 4, mas o decreto só vai terminar dia 23. Que eu acredito que vai ser ampliado novamente. Aí, se a gente for para o mês 5, né? A gente só vai ter 7 meses. Então, é complicado você cumprir 800 horas em 7 meses. A não ser que dê um gás. Que se intensifique aulas aos sábados, né? Mas mesmo, Marcos... Pode estender um pouco o turno também, não? Se intensificando aulas aos sábados, aumentando a carga horária... Só fala aqui um pouco no microfone. Já. Aumentando a carga horária diária... Talvez ainda não seja possível cumprir essas 800 horas. É o que eu disse lá no início da nossa fala. Nós temos os transportes escolares, certo? Que trazem os alunos pela manhã, levam às 11 e já trazem os de turno vespertino. Se aumentar 1 hora diária, indo para meio-dia, será que esse transporte consegue chegar com esses alunos para o turno da tarde? Nós temos... localidades distantes a muitos quilômetros aqui de Caicó, por exemplo, da sede, do urbano do município. Esses alunos saindo às 18 horas de Caicó, eles vão chegar em casa que horas? E por falar nisso, eu imagino como é que deve estar o aluno da zona rural, porque nem sempre a tecnologia, por exemplo, uma boa internet, ela chega na zona rural, não é isso? No nosso caso, né, no Sabugi, a gente está conseguindo, que é zona rural, a gente está conseguindo. Né? Graças a Deus estamos conseguindo. E eu acredito que esse tempo ele vai ser contabilizado. Esse tempo que a gente está trabalhando, talvez não seja contabilizado 100%, mas eu acredito que alguma coisa vai ser contabilizado desse tempo. E aí, quando esse calendário ele for proposto, ele vai considerar o todo.
ele não vai considerar a escola de Gessiane, que desenvolveu algumas estratégias, ele não vai considerar a escola Y, que não desenvolveu. Vai ser um calendário para atender, um calendário considerando o todo, que aí cada escola vai ver sua especificidade. Vocês acham que o professor não deveria esperar pela escola, pela direção, por exemplo, e manter um canal direto com o aluno? Ou isso compete realmente à coordenação pedagógica, a tomar essa iniciativa? É porque, assim, dependendo... Você é coordenadora pedagógica, né? Eu sou coordenadora pedagógica e professora. Num turno eu sou coordenadora pedagógica, no outro eu sou professora de educação especial. Inclusive, falando em educação especial, só fugindo um pouco da sua pergunta, muito complicado de se trabalhar à distância, seja na educação remota, da forma, a nomenclatura que se der, com alunos com deficiência, certo? É muito complicado, porque o aluno com deficiência, você consegue avanços no concreto, trabalhando o concreto com ele. E como é que você vai conseguir trabalhar o concreto num vídeo? Porque, assim, eu preciso da atenção dele, nem sempre ele me dá atenção. Então, eu tenho que repetir a mesma coisa várias vezes para conseguir a atenção dele. E como é que eu vou fazer esse trabalho na educação especial? Mas voltando à sua pergunta, que eu esqueci qual é. Se o professor ele pode tomar a iniciativa de, por exemplo, ter esse contato com o aluno ou tem que esperar realmente pela coordenação pedagógica? Lá no Vila Gran, que é uma escola maior, né, que eu sou professora de educação especial, cada professor, desde o início do ano, já tem um grupo no WhatsApp para informes, certo? Dos pais. Então, porque para a escola... ter esse grupo com 300 alunos fica complicado. É melhor que se divida o trabalho, porque senão vai sobrecarregar uma parte. Até porque tem necessidades diferentes, tem professores que têm necessidades diferentes, então não tinha como a escola fazer esse trabalho sozinha. É claro que ela organiza, que ela faz o complemento, mas eu acredito que é o coordenador, junto com os professores, que deve... ter esse direcionamento. Tem que considerar todo o conjunto. Gestão, supervisão, coordenação e professores. As ações elas têm que ser de comum acordo de todos. Porque imagina aí Gessiane passa uma atividade lá para o grupo de alunos dela do 5º ano e a gestão da escola não estava a par de nada. O pai chega para questionar o gestor escolar. E o gestor não sabe de nada, do que está se passando. Então, qual é a leitura que esse familiar, que esse pai vai ter dessa gestão da escola? Então, tem que ser, as ações elas têm que considerar, ou melhor dizendo, elas têm que ser em conjunto. Gestão, supervisão, coordenação e professores e família. Ok, tudo que é bom passa rápido. Já acabamos aqui o nosso programa, são 18 horas. Obrigado, professor Djani Martinho. Volte sempre aqui ao nosso Rural Debate. Obrigado, Marcos, pelo espaço, pelo convite. E eu quero mandar um abraço para meus pais que estão lá no Itães, acompanhando a entrevista, e para todos os ouvintes. Obrigado, professora Gessiane. Algo mais a acrescentar? Não. Quero agradecer, né? E vamos rezar para que tudo isso passe logo, né? Que chegue logo uma cura, que Deus ilumine a cabeça dos cientistas e que tenha um remédio rápido que possa nos livrar dessa pandemia. Encerrar aqui o nosso programa com uma boa notícia, dizer que a China aprovou testes humanos em estágio inicial para 2 vacinas experimentais que podem combater o novo coronavírus, que já matou mais de 100 mil pessoas em todo o mundo. É o que informou uma agência estatal hoje, terça-feira. As vacinas estão sendo desenvolvidas pela Sinovac, empresa listada e sediada em Pequim, e também uma afiliada do estatal Grupo Farmacêutico Nacional da China. Em março, a China recebeu autorização para outro teste clínico de um candidato à vacina contra a Covid-19, desenvolvido pela Academia de Ciências Médicas Militares da China e pela empresa de biotecnologia CanSino, logo após o grupo norte-americano Moderna informar que havia iniciado testes em humanos para a vacina com os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos. Há iniciativas de pesquisadores de todo o mundo que prometem entregar uma forma de imunização em 2021. Na primeira quinzena de março, cientistas norte-americanos realizaram o primeiro teste da vacina contra o coronavírus em humanos. As autoridades de saúde do país
disseram, no entanto, que o processo de criação da vacina deve durar entre 1 ano a 18 meses. Tomara que esse período ele seja bastante reduzido, né? É uma boa notícia, né? Já se começa a testar em humanos uma vacina contra Covid-19. Obrigado, João Gomes, Zé Virgínio, Edileide que está em Parelhas, estou sabendo que hoje é o seu aniversário, nosso abraço forte aí para Edileide Santos, pessoa querida, funcionária muito competente aí da Rural AM de Parelhas, que Deus lhe abençoe, parabéns pelo seu aniversário. A gente volta amanhã, 17 horas, com mais um Rural Debate.